A seguir, programa livre, recomendado para a família. Olá, como vai você? Cada vez melhor? Fico muito contente em saber que você está melhorando. O amor exigente é isso, é qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre cooperação. Eu estou aqui com a Luísa Fantato Pozzobon. Ela é psicóloga e também é voluntária dentro do Grupo Amor Exigente. Fiquem conosco, volto no instante. O amor é exigente, o amor é exigente. Olá, nós vamos conversar hoje com a Luísa Fantato Pozzobon. Ela é voluntária dentro de um grupo de amor exigente e também exerce a profissão de psicóloga. Olá, Luísa, como vai você? Cada vez melhor. Que bom. E que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. Obrigada, Luísa, por ter aceito o convite de estar aqui para a gente falar mais sobre qualidade de vida, né? É isso que o Amor Exigente traz para nós. Você está no grupo, Luísa, há quanto tempo que você é voluntária no Amor Exigente? Há 13 anos que eu estou no grupo, em Marialva, né? O nosso grupo é Fontes de Luz. Nós completamos agora recentemente 500 reuniões no nosso grupo, né? Que foi comemorado agora em setembro, né? Que completamos em julho, mas aí em virtude de alguns contratempos foi comemorada em setembro. Olha, 500 reuniões? 500 reuniões meus já. Parabéns. Obrigada. Foi um festão, né, Luísa? Foi. Eu faço convite a você retornar aqui para a gente falar sobre essa festa que vocês fizeram em Marialva, que foi muito bom. Né? Eu não pude comparecer naquele dia, mas fiquei sabendo que... E você é bem assídua no Amor Exigente. Mas vamos falar sobre, então, o princípio cooperação e também a visão sua como profissional, psicóloga. Como que o Amor Exigente, esse princípio, qual é a essência desse princípio cooperação, na sua visão? É saber permitir que os outros cooperem. Né? Porque a maioria das vezes, nós, assim, enquanto mulheres, né, na nossa cultura feminina, a gente já nasce já predisposta a fazer tudo, né? Assumir várias responsabilidades. E a gente não consegue, às vezes, dividir as tarefas, permitir que os filhos ou no seu trabalho também ajude você a fazer alguma coisa. Você sempre acha que o serviço dos outros é um mal feito, né? Então, as mães, a gente tem muitos casos, né, de pessoas hoje que sofrem de depressão por acúmulo de tarefas, né, que não consegue, porque aí reclama, meu filho não faz isso, minha filha não faz isso, fulano não faz aquilo, meu marido, ninguém faz nada na minha casa, só eu, e as pessoas vão adoecendo com isso. Mas aí a pessoa começa a frequentar o grupo, aí ela começa a perceber que ela não sabe dividir, né? Ela não permitiu que a família cooperasse com ela. Então hoje a gente percebe que a maior dificuldade às vezes está na própria cultura feminina, né? Que a gente abraça tudo, né? Que abraça e a gente não consegue permitir que os outros cooperem. E também, né, Luísa, isso é um pouco da natureza feminina. Sim, mesmo, natureza, né? Os livros de psicologia lá, eu já li uma vez, diz que nós somos cuidadoras, né? E servidoras. Então, por isso que não é à toa que o Amor Exigente tem como 10º princípio a cooperação. É isso. E em família também, né, o essencial aí é o enfoque maior, não é? O chavão, né, vamos dizer assim. Cooperação cooperar não é apenas convivência. Tem a frase que ela diz tudo, né? Cooperação não é convivência e sim interação, é isso? Pelo fato de que você, por exemplo, às vezes, se as pessoas vão conviver, elas estão vivendo praticamente assim num hotel, né? Elas estão sendo servidas, ou às vezes como não fosse numa república, cada um cuida da sua parte. E a cooperação não. A cooperação é por exemplo, a família toda se reunir e cooperar. Por exemplo, tirar o lixo, um limpa o quintal, o outro arruma a cama, o outro lava o banheiro. Isso é cooperação. Às vezes não só eu vou lá, como, lavo o meu prato e ponho lá. Não, e os outros pratos? Né? Então, muitas vezes, isso já é um sistema de república, cada um cuida do seu. E numa casa não pode ser dessa forma. Né? Numa casa todos têm que cooperar.
E muitas vezes a gente vê, e às vezes até os homens falam isso, os maridos, que a responsabilidade é da mulher. Então aí a gente fica mais, a casa tem que estar limpa. Quem mora aqui? Né? Então as pessoas acham que você mora sozinho. Então lá em casa foi difícil no começo. Eu falo, eu não moro sozinha. Até hoje eu falo, eu não moro sozinha. Então, que às vezes cai muito assim, vão pensar que, ai, que mulher porca, olha que mulher desorganizada. Mas não é, você não mora sozinho. Então, aí a gente tem que permitir que as outras pessoas cooperem, né? Tipo, a mãe deixar que o filho cuide do quarto, que às vezes o quarto está todo bagunçado, né? Roupa jogada para tudo. E as mães não conseguem deixar que os filhos façam o que ela vai lá e faz. Né? Vai lá, lava o tênis. Vai lá e faz. Então, ela começa a ficar muito sobrecarregada de todas as coisas, aí sofre. Porque ela acha que ninguém ajuda ela, mas ela faz pelo outro. Né? Então, a gente tem que permitir que os filhos participem. Então, na minha casa, nunca mais arrumei guarda-roupa da minha filha. Fica lá, fica jogado, tranca a porta, fecha, fica tudo bagunçado. Ela que dorme lá, quer arrumar cama, arruma. Se não quer, fica sem arrumar. E aí, né? Vai motivar a... Você motiva a pessoa a se organizar. Então, às vezes você fala, mas vai com o tênis sujo. Muitas vezes eu escuto mãe falar, mas eu vou deixar ele com o tênis sujo. O tênis é dele, é ele que vai andar com o tênis, não é você. Então, a gente tem que permitir isso. Às vezes, tem mãe que adoecem, porque às vezes eu já tive pessoas assim, participaram do nosso grupo, e colocaram, eu levanto, a filha fazia todo o serviço, mas não estava bom. Ela levantava às 4 horas da manhã para poder refazer o serviço que a filha fazia. Olha antes de trabalhar. Tipo, lavar roupa, não deixava a filha lavar roupa. Aí reclamava que a filha era vagabunda. Ela é uma preguiçosa, uma vagabunda, não me ajuda. Mas quando a moça fazia, aí você vai escutar o filho, ele fala, mas quando eu vou fazer, ela não deixa, ela fala que tá ruim, lava a louça. Então, lavava a louça. A pessoa deixa a louça, às vezes, no começo meio engordurada. Aí você fala, olha, da próxima vez, esfrega mais um pouquinho, ou lava, tenta esfregar, mas e nunca lavar a louça logo em seguida que a outra pessoa lavou. Que louça suja, que louça engordurada. E vai lá e lava de novo. A pessoa desanima, aí não vai querer cooperar mais. Né? Então, essas coisinhas são coisas bem pequenininhas que a gente impede das pessoas cooperarem. E hoje o que a gente percebe, até na nossa sociedade, que as pessoas têm dificuldade de cooperação. Né? Elas acham que a responsabilidade não é dela. A minha responsabilidade é só X. Eu não posso fazer XY porque não é minha responsabilidade. E não sabe cooperar. Não sabe ver um papel ou ver alguma coisa desorganizada, tal, na empresa ali, por exemplo, no lugar de trabalho, não faz, porque não sabe cooperar com o outro. Às vezes a água acaba, espera a faxineira ou a mulher da limpeza vir colocar água. Ninguém coloca água. Se todos bebem a água na empresa, ele não era obrigação dele ir lá cooperar cada vez, acabou a água, ir lá, pô. Então, hoje o que a gente percebe é essa questão. Então, as próprias famílias não permitem que os filhos cresçam na cooperação. Né? A questão da partilha do dinheiro, do salário, né? Antes os filhos, entregava todo o salário para o pai. Era meio injusto até, né? Mas era uma forma de saber cooperar com a família até na questão financeira. Hoje a gente vê muitas famílias, os filhos gastam tudo que ganham e ainda pega do pai. Né? Então, isso é uma coisa também que falta, a cooperação também até dos filhos na parte financeira, que os pais às vezes não deixam os filhos cooperarem ou não aceitam. Não, fica para você já é seu esse, né? Então, às vezes, é nesse sentido que a gente também tem que incentivar os filhos a contribuir, às vezes, também financeiramente com a casa, para eles se tirem essa questão, a responsabilidade de cooperarem. Quanta coisa boa que pode estar envolvendo nessa cooperação, né? Sim. Quando ela acontece realmente, ela facilita a união, né? A família se torna unida. Ou até a nível, igual você falou, né, empresarial. Empresa. Que daí vai dar valor até o trabalho do outro, não é? Em todos os sentidos, né, a cooperação é importante. Porque sem a cooperação a gente não... Praticamente você vai viver sozinho, isolado ou sufocado, né? Que sempre atrás de
de uma pessoa sufocado, existe um folgado. Né? Então, sempre vai se aproveitar dessa situação, porque as pessoas são muito acomodadas. Então, é muito mais fácil você ficar acomodado do que você cooperar. E se os outros permitem que você fique acomodado, melhor ainda. E ela vai facilitar também, né, Luísa, que a gente tem visto dentro desse princípio, a questão da afetividade, não é? Que tudo isso é feito com amor, não é? Não só com exigência, tudo programado, planejado, é isso? Sim, é porque aí você consegue dar uma organização, né, para a família e também colocar a responsabilidade para o outro e mostrar para o outro como é bom cooperar, que é importante a cooperação, né? Porque senão você vai, aquela pessoa, ela vai para o mercado de trabalho, ela vai se profissionalizar. O que acontece se a pessoa não souber cooperar? Fica muito individualizado, né? Ela não consegue fazer nada. Ela vai morar, por exemplo, na república, e numa república, né, o aluno que vem de fora, estuda aqui, ele vai morar. Então, e daí, se ele não souber cooperar? Se ele não souber dividir, se ele não souber... É muito complicado, a gente tem vários casos, né? Eu vim de fora, morei em república, eu sei quanto é difícil aquelas pessoas que vieram morar com a gente que não sabiam cooperar. Deixava a roupa jogada, louça, pilha de louça suja para lavar, né? Então, por quê? Porque nunca foi ensinada e não sabia cooperar. Fica sempre esperando pelo outro. Sempre esperando pelo outro. Pois é. Nós temos muitos exemplos, né, Luísa, que a gente pode estar conversando aqui. Nós vamos dar uma paradinha um pouquinho, a gente vai estar retomando. Eu estou aqui com a Luísa, ela é Luísa Fantato Pozobon. Ela é voluntária do grupo Fonte de Luz e Marialva. Ela é psicóloga da Vara da Infância lá em Marialva, né, Luísa? Isso. Você trabalha na vara da infância, é isso? Da infância e adolescência? Infância e adolescência. Isso, você atende as famílias lá, não é? A gente vai voltar daqui a pouquinho, não saia daí. O amor é exigente, o amor é exigente. Estou aqui conversando com a Luísa, ela é psicóloga e também voluntária dentro do Amor Exigente. Então, nós estamos falando como cooperar dentro do Amor Exigente. O que é a cooperação dentro do Amor Exigente, não é, Luísa? Você trabalha com as famílias lá na Vara da Infância, lá em Marialva. Quais as situações mais comuns que você observa nos seus atendimentos quanto a essa questão da cooperação familiar? Geralmente são as mães bombril. Né? As mães bombril, as mães isauras, né? Que eu gosto sempre de falar, que eu falo que o mês de outubro, o mês que a gente trabalha o princípio cooperação, eu falo que é o mês da libertação, que é o mês que a gente descobre que nós podemos nos libertar da questão de ser isaura para os nossos filhos, né? Escrava mesmo. E o que a gente percebe dentro do trabalho que eu faço, que é adolescentes em conflito com a lei, adolescentes que sofrem, crianças, maus tratos, né? Então, tem várias situações. O que a gente mais percebe é a falta realmente de permitir que o filho coopere, né? Permitir que ele sempre eu faço, né? Então, nunca permitir que o adolescente se desenvolva, cresça. Isso não é só com os meninos, não. As meninas também sofrem bastante essa questão, principalmente porque as mulheres são muito mulher bombril. Então, as mulheres, às vezes, ficam lá, obcecada pelas limpezas e põem os filhos para fora, né? Não querem, não vai sujar a casa, não vai... Acabei de limpar, limpa tudo a casa e o filho fica no quintal ou fica na rua, né? Então, às vezes, tem crianças que reclamam, falam, nossa, a gente não tem espaço, né? Eu não posso ficar dentro da minha casa porque minha mãe põe para fora, né? Então, aí fora, o que eles encontram? Pessoas que não querem, que querem cooperar com eles para outro tipo de conduta, né?
Então, a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente encontra essas mães que estão ainda presas nessa questão de ser muito bombril. É né? mesmo? Nossa, E, isso muito, sério, hein? Sério. Isso é muito sério. Sério, porque às vezes a pessoa prefere que o filho fique na rua do que dentro de casa. É mesmo? Né? Pela questão da organização, da limpeza, né? Tem muitos casos Você sabe, assim. Luísa, você falando assim, eu me lembrei de uma história que realmente aconteceu, uma história muito triste. A gente não tem que ficar lembrando coisas ruins, né? Mas casa bem esse exemplo aqui. Teve uma família que o rapaz usava drogas. Aí ele era bastante, né, usuário de drogas, assim. E ele suicidou-se e deixou um bilhete para a mãe, né, dizendo que desculpe se eu sujei o seu tapete de sangue. Isso ficou muito marcante. Essa mãe, então, deve ser uma dessas, né? Exato. Mãe bombril. Mãe bombril. Que olha que isso foi uma tragédia, uma coisa muito triste, né? Mas me fez lembrar essa situação, né? Que realmente essa mãe, eu acho que ela se preocupava muito com os trabalhos, com a limpeza, e o filho usando drogas, chegou até a se suicidar e deixou esse bilhete, né? Desculpe se eu sujei o seu tapete de sangue. Mas vamos lá. Voltando às situações, então, desse tempo que você está no Amor Exigente, você disse que consegue aplicar o princípio na sua casa, né? O princípio familiar cooperação. Você observa, assim, dificuldades nas famílias em cumprir as metas nessa questão da cooperação? É difícil, até em casa. É mesmo, né? Até em casa ainda, apesar do Olha tempo, só. a gente tem que sempre dar uma cutucada, né? Deixar as coisas do jeito que tá. Porque se você for lá e arruma, né? Se você vai lá e faz, eles sempre ficam acostumados e aí se acomoda de novo. Então, você tem que sempre se corrigir e não fazer. Né? Então, são coisas assim que as pessoas têm muita dificuldade de estabelecer meta na questão da cooperação, principalmente por isso. A maioria das pessoas que frequentam o grupo são mulheres, né? Poucos homens. Hoje a gente tem até um número legal de homens hoje frequentando o nosso grupo em Marialva, né? A gente tem até um grupo só de homens, que está ficando assim bem, bem legal mesmo. Mas a dificuldade das mulheres é poder deixar que os outros façam. Né? Aquilo que eu coloquei já. Permitir que o outro faça. Então, ela tem dificuldade de estabelecer meta de deixar que o filho arrume a gaveta, que a filha arruma a cama, entendeu? Que as pessoas façam, lavem a louça da janta. Né? Teve contando de história, você falou dessa, teve um marido que chegou em casa todo assim animado depois que ele foi no Amor Exigente. Nossa, eu vou cooperar. Chegou lá, foi lavar toda a louça, a mulher ficou assustada e falou: o que está acontecendo? Você está me traindo? Você deve estar me traindo para você fazer isso, você ser bonzinho desse jeito. Então, não sentiu aquilo como uma cooperação. Não, o marido está cooperando comigo, ai que legal. Né? Então, teve pessoas no nosso grupo, hoje homens, que conseguem, que fazem comida, que as mulheres levavam a roupa para ele no banheiro, hoje não fazem mais, eles vão pegar, né? Eles fazem, até teve um casal que ele faz pão. Olha. Né? Então, são coisas assim que aprendeu, mas quando o casal frequenta o grupo, tem mais facilidade do princípio fluir melhor, estabelecer meta e os dois falarem a mesma linguagem, os dois conseguirem cooperar e fazer com que a família coopere também. Agora, geralmente, quando sempre só vai aí a demora é maior para você conseguir atingir aquela meta, né? Você pôr as pessoas cooperarem na tua casa. É porque um só está ouvindo, né, do só princípio, está perseverando nas reuniões, um só ouvindo. Daí, para passar para o outro é mais difícil. É né? mais difícil, uma porque vez você passa aquilo que você quer, né? Uma vez que fala, né, nada muda se eu não mudar, não né? mudar. Nós não temos como mudar o outro, né? E o importante é a firmeza, né? A pessoa não desistir, né, Luísa? Ah, sim. A gente persistir naquela situação. Mesmo que às vezes as pessoas falam, ai, que desorganização que é a tua casa, por exemplo. Lá em casa acontecem essas coisas, né? Ai, que fulano deixa as coisas jogadas, ninguém pega, tal. Ninguém vai pegar. Eu não vou pegar.
sabe? Porque eu acho que a pessoa tem que ter noção da questão, não, todo mundo trabalha, eu acho que cada um tem que fazer um pouquinho, porque senão é com aquela coisa, sobrecarrega sempre um, e aí esse um não consegue delegar as coisas para os outros. E nós, às vezes, quem fica com esse um é a Isaura. Ah, sempre é, né? É sempre a Isaura. É verdade. Então, a divisão de tarefas é muito importante, né? Que envolve a cooperação. E sempre, né, é aquela questão que você falou, a cooperação ela acontece quando é para o bem comum, que é os exemplos que você deu, né? Na questão do lixo, na questão da refeição. Quem vai fazer a comida não vai fazer só para ele, vai fazer para os demais da casa. Né? A colocação do lixo, o lixo não foi só dele, é da casa. Em comum, a questão da água, né? Gostei dessa lembrança sua de repor a água, né? Nas empresas, às vezes as pessoas não fazem isso, fica esperando pelo outro. E a cooperação é isso, acontece quando é para o bem comum, né? E que é uma coisa tão óbvia, mas que não acontece hoje em dia, né? E precisou ter um princípio dentro do amor exigente para que isso aconteça. Mas só vai acontecer se a gente não desistir, né? Ser firme, igual a Luísa está dizendo aí, é verdade. É muito difícil a gente conseguir, mas o amor exigente é como doses homeopáticas, não é, Luísa? Conta-gotas, eu falo. De conta-gotas. Vai tomando uma gotinha de cada vez, porque é difícil as mudanças, né? As pessoas chegam no grupo, vê lá, nada muda se eu não mudar. Então, as pessoas se assustam. Não, mas a pessoa que é bagunceiro, o outro que é relaxado, o outro que é isso, eu sou a perfeita. Né? Mas só que depois, conforme ela vai frequentando o grupo, ela vai ver que é ela que tem que mudar. Que a outra pessoa é relaxada, é folgada, é tudo aquilo, porque eu permiti. Né? Porque a gente permite que o outro seja daquela forma. Então, quem tem que mudar é o outro? Não, sou eu. Né? Então, eu tenho que mudar para que o outro mude também. Então, aí na cooperação, você tem que estabelecer a meta no sentido de permitir que os outros façam. Né? Permitir que seu filho limpe o tênis, que ele arrume a gaveta, que ele arrume a cama dele. Ficou sem desarrumar, você se descabela, né? Às vezes a gente vê a mãe, ai meu Deus, a cama desarrumada, ai que horror, aquelas gavetas tudo revirada, não consegue nem abrir a porta do guarda-roupa. Deixa lá. Aí a pessoa sofre às vezes com isso, né? Então essas metas, aí ela começa a perceber que é ela que tem que fazer a mudança, que é ela que tem que estabelecer a meta. Não, permitir que o outro faça. Permitir que a louça, mostrar para a pessoa que ela tem que lavar uma loucinha um pouco melhor. E não ir lá lavar, refazer as tarefas que o outro já fez. Né? Que nem o homem todo feliz de fazer e falar, achar que estava traindo, foi lá lavar a louça, achou que o homem estava traindo ela, né? O marido. Então, são coisinhas assim bem pequenas que a gente pode permitir que flui melhor a nossa interação familiar, que as pessoas convivam melhor no seu ambiente de trabalho, quando todos cooperam, né? Luísa, e tem aquela questão também de, quando é difícil, é bom começar na prevenção, desde pequenininho, né? Com essas... E ao fazer junto também, que motiva o outro a fazer, não é? Não ser só aquela pessoa... ditadora, olha, você faz isso, aquilo, não é assim, né? Não. A gente tem que dividir e permitir que o outro faça, né? Que nem na prevenção, a gente pode mostrar para a criança que desde cedo que ela tem que começar a fazer as tarefinhas dela, deixar ela na responsabilidade dela. Né? Hoje, meu filho, ele consegue, ele já tá com 10 anos, mas, por exemplo, o tênis dele, ele já sabe que é ele que tem que limpar. Que eu não limpo o sapato de ninguém, o chinelo de ninguém. Então, ele já sabe que ele vai lá. Ele vai lá outro dia e lavou, molhou tudo o tênis, mas lavou. Mas ele se esforçou. Então, é isso que a gente tem que permitir que o outro faça. É muito importante, né, Luísa? Nossa, quanta coisa boa, quanta experiência. Isso que a gente gosta no Amor Exigente. A gente, primeiro, aprende, vive, né, para poder passar para as pessoas, não é mesmo? Nossa, que bom. Foi muito bom tê-la aqui no nosso programa. Você viu? Nosso tempo passa rapidinho. Já está terminando. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você, né, no programa. O seu grupo, fale para o público, que dia que acontece? O nosso grupo é de terça-feira, às 20 horas, no Salão Social da Igreja Presbiteriana Independente, em Marialva.
né, bem pertinho, na Avenida Rui Barbosa, próximo da Igreja Católica também. Às terças-feiras, às 20 horas. Ok, Luísa, muito obrigada. Agradeço de coração sua presença aqui no nosso programa. Espero contar com você outras vezes, ok? Obrigado, Deise. Obrigada. E você? Contem conosco, nós contamos com você também. O amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. O amor é exigente.